Olá, pequenos matemáticos e divisionistas! Sejam muito bem-vindos à nossa jornada sobre representação fracionária dos números racionais. Você já parou para pensar em como dividimos as coisas no dia a dia? Um bolo com os amigos, um pedaço de chocolate, ou até mesmo um papel para fazer pipas. Hoje vamos desvendar os segredos das frações, aprender como elas nos ajudam a dividir o mundo em partes iguais e a entender quantidades que não são inteiras. Preparem suas mentes curiosas, porque a aventura de dividir e aprender vai ser deliciosa. Vamos começar com a fração mais famosa, a metade. Sabe quando a gente divide uma folha de papel ao meio, como Rui e Tadeu fizeram? Cada parte é uma metade da folha. Em termos matemáticos, metade significa dividir algo em duas partes iguais. E a gente representa isso com a fração meio. É super importante que as partes sejam iguais, senão não é metade de verdade. Esse é o primeiro passo para entender como as frações representam pedacinhos de um todo. Toda fração tem duas partes muito importantes, o numerador e o denominador. Pense na fração 3/4. O número de cima, o numerador, 3, indica quantas partes do todo foram consideradas. É como se você comesse 3 fatias de um bolo. Já o número de baixo, o denominador, 4, indica em quantas partes iguais esse todo foi dividido. É como se o bolo todo tivesse 4 fatias. E uma regra muito importante, o denominador nunca pode ser zero. Senão, a fração não existe. É o coração da fração. Lembra da Paola e do Carlos, que dividiram 3 folhas de papel igualmente para fazer pipas? Para descobrir quanto cada um recebeu, a gente divide o total de folhas 3 pelo número de pessoas 2. Assim, cada um recebeu 2 folhas de papel. Essa fração é especial porque o número de cima, numerador, é maior que o de baixo, denominador. Isso significa que cada um recebeu mais de uma folha inteira. É como ter uma folha e meia. A matemática das frações nos ajuda a resolver problemas do dia a dia, mesmo quando o resultado não é um número redondinho. Quando o numerador de uma fração é maior ou igual ao denominador, chamamos de fração imprópria. Isso significa que a quantidade que a fração representa é maior ou igual a um inteiro. Por exemplo, 5/4 é uma fração imprópria. Ela representa uma pizza inteira e mais um pedacinho da outra. E a gente pode transformar essa fração imprópria em um número misto, que combina um número inteiro com uma fração. Assim, 5/4 pode ser escrito como um quarto. É como ter uma pizza inteira e mais um pedaço. Cada fração tem um jeito especial de ser lida. Por exemplo, se lê 1/2, se lê 1/3 e se lê 3/4. Quando o denominador é 10, a gente usa décimos como que se lê 3 décimos. Para denominadores maiores que 10 e que não são potências de 10, tipo 100 ou 1000, a gente usa a palavra avós depois do número. Por exemplo, se lê 2/15 avós. E para 100 e 1000, usamos centésimos e milésimos. É como aprender os sobrenomes de cada fração. Sabe o que são frações equivalentes? Elas são frações que representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um inteiro, mesmo que tenham números diferentes em cima e embaixo. Por exemplo, meia pizza é a mesma quantidade que 2 fatias de uma pizza dividida em 4, ou 4 fatias de uma pizza dividida em 8. Elas são equivalentes porque têm o mesmo valor. É como ter um apelido diferente para a mesma pessoa. Como a gente encontra frações equivalentes? É fácil. Uma forma é multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número natural diferente de zero. Por exemplo, para encontrar uma fração equivalente a meio, a gente pode multiplicar o 1 de cima por 2 e o 2 de baixo por 2. O resultado é 2/4. A gente também pode multiplicar por 3, e aí teríamos 3/6. É como se a gente estivesse aumentando as partes da pizza, mas a quantidade de pizza que você tem continua a mesma. É um truque super legal. Outra forma de encontrar frações equivalentes é dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Isso se chama simplificação. Por exemplo, para encontrar uma fração equivalente a 6/8, a gente pode dividir o 6 de cima por 2 e o 8 de baixo por 2. O resultado é 3/4. Pois, 3/4 e 6/8 são frações equivalentes. É como se a gente estivesse juntando as partes da pizza para ter pedaços maiores, mas a quantidade de pizza continua a mesma. Essa é uma ferramenta muito útil para deixar as frações mais fáceis de entender. A reta numérica é uma ferramenta super legal para a gente ver as frações. É como um mapa que nos mostra onde elas moram entre os números inteiros. Para localizar uma fração na reta, a gente pega o espaço entre 2 números inteiros, tipo entre 0 e 1.
e divide em um número de partes iguais que corresponde ao denominador da fração. Depois, o numerador nos diz quantas dessas partes, a partir do zero, a fração representa. Assim, dá para ver rapidinho onde fica o meio ou 3/4. Ela nos ajuda a entender a ordem das frações e a distância entre elas. É um jeito super visual de aprender. Saber qual fração é maior ou menor é super importante. Se as frações têm o mesmo denominador, o número de baixo, a maior é aquela que tem o maior numerador, o número de cima. Por exemplo, 3/5 é maior que 2/5. É como 3 fatias de pizza contra 2. Mas se as frações têm o mesmo numerador, a maior é aquela que tem o menor denominador. Por exemplo, meio é maior que 1/4. Pense que um pedaço de uma pizza dividida em 2 é maior que um pedaço de uma pizza dividida em 4. É como um detetive de pedaços, investigando quem tem mais. As frações estão por toda parte no nosso dia a dia. Na cozinha, por exemplo, nas receitas. Sabe quando a receita pede meia xícara de açúcar, meia xícara, ou 1/4 de quilo de farinha, 1/4 de quilograma? É a fração te ajudando a medir os ingredientes. E no supermercado, nas promoções. Você já viu, meio quilo de maçã pelo preço de 1 quilo. É a fração indicando um desconto. As frações nos ajudam a cozinhar, a fazer compras inteligentes e a entender os preços. Elas são muito práticas. As frações são perfeitas para dividir as coisas igualmente entre os amigos. Imagine que você tem uma caixa de ovos de Páscoa. 3 são vermelhos e 6 são azuis, num total de 9 ovos. Qual é a fração de ovos vermelhos? É 3/9. E de azuis? 6/9, que podem ser simplificadas para 1/3 e 2/3. As frações nos ajudam a repartir nossos chocolates, figurinhas, jogos e até o tempo de brincar. Elas garantem que tudo seja dividido de forma justa e igual. As frações também são usadas para mostrar proporções e resultados de pesquisas. Por exemplo, se em uma pesquisa de preferência de cores, 30 pessoas de um total de 60 preferem azul, a gente representa isso como 30/60 de pessoas. E se 1/3 dos alunos da turma do André preferem natação, isso significa que se dividirmos a turma em 3 partes, uma parte prefere natação. Elas são super úteis para entender a opinião das pessoas e para ver como as coisas se dividem em um grupo. É a fração nos ajudando a entender o mundo ao nosso redor. Que tal um jogo para praticar frações? O Troque Frações é um jogo de tabuleiro super divertido que nos ajuda a entender e comparar frações equivalentes. O objetivo é ser o primeiro a colocar 24 marcadores no tabuleiro. A gente pega cartas com frações e decide se troca por uma carta com valor maior ou menor, usando a nossa esperteza com as frações. É preciso calcular frações equivalentes para saber qual carta é a melhor. É uma forma lúdica de se tornar um craque nas frações, praticando e se divertindo ao mesmo tempo. Chegamos ao fim da nossa aventura pelas frações, e vocês se tornaram verdadeiros mestres. Pensem no seu kit de superfrações. Nele, você tem o conhecimento sobre a metade e as partes iguais, o numerador e o denominador para entender as partes da fração. Você sabe ler as frações e identificar as frações impróprias e números mistos. E tem o superpoder de encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo. Você também sabe usar a reta numérica para comparar frações e ver as aplicações no dia a dia. Vocês têm todas as ferramentas para dividir e entender o mundo com precisão. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros mestres em frações. Aprendemos o que são suas partes, como lê-las e como elas nos ajudam a dividir e entender quantidades que não são inteiras. Dominamos as frações impróprias, os números mistos e o segredo das frações equivalentes. Agora vocês sabem como as frações estão presentes em cada detalhe do nosso dia a dia, desde a cozinha até o supermercado. Continuem curiosos, buscando sempre novos conhecimentos e aplicando tudo o que aprenderam. Parabéns e até a próxima aventura matemática!